Roteiro da 29ª sessão ordinária da 8ª legislatura, realizado dia 22 de junho de 2026. Solicito ao meu secretário que faça chamada dos vereadores. Chamados vereadores, sessão plenária, 29ª sessão ordinária, 8ª legislatura, 22 de 6 de 2026. Aloysio Soares Azevedo. Presente. Bruna Sotomayor Bonato. Heraldo Nunes Mendes. Francisco Souza Melo. Presente. Júlio César Carvalho Oliveira Júnior, presente. Leandro Nascimento da Silva. Leandro Rodrigues Oliveira da Silva. Presente. Luiz Alvino de Souza Neto. Presente. Marcelo Bem-vindo Fonseca Soares. Presente. Rodivan Alves da Silva. Tertuliano Nova da Paixão Neto. Acordo regimental, presidente. Havendo quórum regimental, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao primeiro secretário que proceda com a leitura do pequeno expediente. 27ª sessão ordinária, legislatura, realizada nos 22 de 2026. Presidente Edog Marcelo Bem-vindo Fonseca Soares. Primeiro secretário Júlio César Carvalho Oliveira Júnior. Às 13h30 do dia 2 de junho de 2026, iniciou-se a... Senhor presidente, solicito a suspensão das leituras da ata da 20ª e da 28ª sessões ordinária, já visto que todos os presentes já possuem ela previamente. Em votação, o requerimento do vereador Luiz Alvino. Aprovado o requerimento. Pode prosseguir, vereador. Em votação a ata, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, que aprovam fiquem de pé. Aprovada a ata. Eita! As duas, né? Todas? Grande expediente. Estado de Roraima, Câmara Municipal de Pacaraima, mesa diretora, emenda número 001/2026, proposição para projeto de lei número 011/2026. Autoria da proposição, Poder Executivo, emenda dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamento para o ano de 2027 e da outras providências, tipo de emenda modificativa, autoria de emenda, mesa diretora, onde lê-se artigo 23, os repasses mensais ao Poder Legislativo serão realizados segundo o cronograma de desembolso de que trata o artigo 14 desta lei, respeitado o limite de 7% do somatório da receita tributária e das transferências previsto no parágrafo 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal, efetivamente realizado no exercício anterior, nos termos do artigo 29A, inciso 1 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. Caso o orçamento legislativo supere o limite referido no caput, fica o Poder Executivo autorizado a corte do excesso. Lido onde lê-se e leia-se artigo 23. Os repasses mensais ao Poder Legislativo ao título do 10º observarão o cronograma de desembolso estabelecido no artigo 14 desta lei, em cumprimento ao disposto do artigo 29A, inciso 1 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. Caso o orçamento legislativo supere o limite referido no caput, fica o Poder Executivo autorizado ao corte do excesso, não sem antes a oitiva da mesa diretora da Câmara quanto às despesas que serão afastadas. Parágrafo 2º. O montante do repasse corresponderá a 7% do somatório da receita tributária e das transferências previstas no parágrafo 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal. Parágrafo 3º. A base de cálculo referida no parágrafo anterior considerará a receita efetivamente arrecadada no exercício 2026. Pacaraima, 26 de maio de 2026, Francisco Souza Melo, Marcelo Bem-vindo Fonseca Soares, Júlio César Carvalho Oliveira Júnior, Luiz Alvino de Souza Neto. Justificativa da emenda modificativa.
número 001/2006, da mesa diretora. A presente emenda modificativa, número 1, ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias, LDO, 2027, tem por finalidade assegurar a maior clareza, segurança jurídica e observância aos preceitos constitucionais. Aos preceitos constitucionais que disciplinam os repasses financeiros do Poder Legislativo Municipal, especialmente no que se refere ao cálculo e à execução do 10º. Obrigado. A proposta visa adequar a redação do artigo 23 aos limites estabelecidos pelo artigo 29A da Constituição Federal, garantindo que o percentual destinado ao Poder Legislativo observe rigorosamente a base de cálculo constitucional, correspondente ao somatório da receita tributária e das transferências constitucionais efetivamente arrecadadas no exercício anterior. Além disso, a emenda estabelece de forma expressa que a base de cálculo considerará a arrecadação efetivamente realizada no exercício de 2026, promovendo maior transparência, previsibilidade orçamentária e equilíbrio entre os poderes, evitando interpretações divergentes quanto aos valores de referência para a composição do orçamento da Câmara Municipal. A inclusão da previsão de oitiva da mesa diretora da Câmara Municipal antes de eventual limitação de valores excedentes também fortalece o princípio da independência e harmonia entre os poderes, previsto no artigo 2º da Constituição Federal, assegura diálogo institucional e respeito à autonomia administrativa e financeira do Legislativo. Dessa forma, a presente emenda contribui para a responsabilidade fiscal, o planejamento orçamentário adequado e a fiel observância das normas constitucionais aplicáveis à elaboração e execução do orçamento público municipal. Pacaraima, 26 de maio de 2026, mesa diretora, Francisco Souza Melo, presidente, Marcelo Bem-vinda, Francisco Soares, vice-presidente, Júlio César Carvalho Libera Júnior, primeiro secretário, Luiz Avelino de Souza Neto, segundo secretário. Muito. Gabinete do vereador Luiz Alvino, PSD. Emenda número 001/2026, proposição projeto de lei número 011/2026, autoria da proposição Poder Executivo, emenda, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução de lei de orçamento para o ano de 2027 e da outras providências. Tipo de emenda aditiva. Autoria de emenda, vereador Luiz Alvino de Souza Neto. O vereador Luiz Alvino de Souza Neto, com assento nesta Igreja da Casa Legislativa, nos uso de suas atribuições legais e regimentais previstas no regimento interno desta Casa Câmara Municipal, na Lei Orgânica Municipal, bem como nos termos da Constituição da República de 1988, propõe a seguinte emenda aditiva. Artigo 1º, fica incluído no projeto de lei número 011/2026 o seguinte dispositivo. Artigo 29A. O Poder Executivo priorizará, na elaboração da Lei Orçamentária Anual de 2027, a destinação de recursos para manutenção, capacitação de conselheiros, realização de conferências, audiências públicas e ações de fortalecimento institucional dos conselhos municipais legalmente constituídos. Parágrafo único. A presente prioridade abrange os seguintes conselhos municipais. 1. Conselho Municipal de Saúde. 2. Conselho Municipal de Educação. 3. Conselho Municipal de Assistência Social. 4. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 5. Conselho Municipal do Idoso. 6. Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência. 7. Conselho Municipal Antidrogas. 8. Conselho Municipal de Segurança Alimentar. 9. Conselho Municipal de Cultura. 10. Conselho Municipal de Meio Ambiente. Artigo 29b. Fica acrescida, corrigindo, ao anexo de metas e prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2027, a seguinte prioridade na área da cultura, criação e fortalecimento do Sistema Municipal de Cultura, incentivo às manifestações culturais indígenas e tradicionais, realização de festivais, corrigindo, culturais, apoio a artistas locais e manutenção dos espaços culturais do município. Artigo 29c. Fica acrescido ao anexo de metas e prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2027 a seguinte prioridade na área do esporte: implantação e manutenção de escolinhas esportivas realização, corrigindo, de campeonatos municipais, incentivo ao esporte escolar, reforma e construção de quadros esportivos e apoio ao esporte indígena e comunitário. Artigo 29d. Fica acrescido ao anexo de metas e prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2027 a seguinte prioridade na área da saúde: ampliação de cobertura da atenção primária à saúde, fortalecimento das equipes multiprofissionais, aquisição de equipamentos para as unidades básicas de saúde, ampliação dos programas de prevenção e promoção da saúde, implementação de ações específicas voltadas à saúde da mulher, do idoso e da pessoa com deficiência. Artigo 2º, esta emenda entra em vigor na data de sua publicação. Pacaraima, 8 de junho de 2026, Luiz Alvino de Souza Neto, vereador PSD.
Justificativa. A presente emenda tem por finalidade aperfeiçoar o projeto de lei número 11/2026, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 2027, mediante a inclusão de prioridades que fortaleçam o controle social, a participação popular e a implementação de políticas públicas essenciais ao desenvolvimento do município de Pacaraima. No tocante aos conselhos municipais, a proposta visa assegurar condições adequadas para o funcionamento dos órgãos e colegiados de participação e controle social, garantindo recursos para capacitação, realização de conferências, audiências públicas e fortalecimento institucional. Na área da cultura, busca-se valorizar a identidade cultural local, fomentar as manifestações culturais indígenas e tradicionais, apoiar os artistas do município e fortalecer o sistema municipal de cultura. Quanto ao esporte, a emenda objetiva incentivar a prática esportiva, promover a inclusão social, estimular o esporte escolar e comunitário e ampliar a infraestrutura esportiva municipal. Já na área da saúde, a proposta reforça as diretrizes já previstas na LDO, especialmente no que se refere à ampliação da atenção primária ao fortalecimento das equipes multiprofissionais e a implementação de ações voltadas aos grupos prioritários da população. Dessa forma, as medidas propostas encontram respaldo no interesse público, contribuindo para o aperfeiçoamento do planejamento governamental e para a efetividade das políticas públicas municipais. Pacaraima, 8 de junho de 2026, Luiz Alvino de Souza Neto, vereador PSD. Saúde. Gabinete dos Vereadores Heraldo, Aloysio e Bruna. Emenda número 1/2026, proposição, projeto de lei número 01/2026, autoria da proposição, Poder Executivo, ementa. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei de orçamento para o ano 2027 e da outras providências, tipo de emenda aditiva. Autoria da emenda, vereadores Heraldo Nunes Mendes, Aloysio Soares Azevedo e Bruna Sotomayor Bonato. Os vereadores Heraldo Nunes Mendes, Aloysio Soares Azevedo e Bruna Sotomayor Bonato, com assento nesta Igreja Casa Legislativa, no uso de suas atribuições legais e regimentais previstas no regimento interno desta Câmara Municipal, na Lei Orgânica Municipal, bem como nos termos da Constituição da República de 1988, propõe a seguinte emenda aditiva. Artigo 1º fica incluído no projeto de lei número 01/2026 os seguintes dispositivos. Artigo 2º, promover o esporte educacional comunitário e de rendimento, assegurando recursos para competições esportivas destinadas à população, construção, ampliação, reforma e manutenção de espaços esportivos, bem como incentivo e apoio aos atletas do município. Artigo 19, parágrafo único. Dentre as prioridades e metas inclui-se garantir investimentos prioritários nas comunidades indígenas do município de Pacaraima, contemplando ações voltadas à educação indígena, saúde, infraestrutura comunitária, abastecimento de água, fortalecimento da produção agrícola, a segurança alimentar, geração de renda, valorização cultural e melhoria da qualidade de vida da população indígena. Artigo 21. Priorizar a realização de concurso público para suprir o déficit de servidores efetivos nas áreas de educação, saúde e assistência social, observadas as necessidades da administração pública e a disponibilidade orçamentária e os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 26A. O Poder Executivo Municipal publicará trimestralmente em seu portal de transparência e outros meios oficiais de divulgação relatório detalhado sobre a execução das emendas parlamentares individuais e impositivas aprovadas na Lei Orçamentária Anual. Parágrafo 1º, o relatório deverá conter, no mínimo, identificação do autor da emenda, objeto e finalidade do autor da emenda, valor aprovado, valor empenhado, valor liquidado, valor pago, estágio de execução de ações ou projeto, beneficiado, justificativa técnica ou administrativa para eventual atraso ou impedimento da execução. Parágrafo 2º, as informações deverão ser disponibilizadas em formato acessível, de fácil compreensão e consulta pública, garantindo transparência e controle social sobre a aplicação dos recursos públicos. Artigo 2º desta emenda entra em vigor na data de sua publicação. Pacaraima, 16 de junho de 2026, Heraldo Nunes Mendes, vereador progressista, Luiz Soares Azevedo, vereador Podemos, Bruna Sotomayor Bonato, vereadora Republicanos. Justificativa. A presente emenda aditiva tem por finalidade fortalecer as diretrizes da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2027, contemplando áreas estratégicas para o desenvolvimento social, econômico e institucional do município de Pacaraima. A inclusão de ações voltadas ao esporte busca incentivar a prática esportiva, promover saúde, inclusão social e valorização dos atletas locais, além de garantir investimentos na infraestrutura esportiva do município. Da mesma forma, a previsão de investimentos prioritários nas comunidades indígenas visa assegurar
maior atenção às necessidades dessas populações, fortalecendo políticas públicas voltadas à educação, saúde, infraestrutura, produção agrícola, segurança alimentar, geração de renda e preservação cultural. A priorização da realização do concurso público busca contribuir para a melhoria da qualidade dos servidores dos serviços corrigindo prestados à população, garantindo a reposição e ampliação do quadro de servidores efetivos nas áreas essenciais da educação, saúde e assistência social. Por fim, a criação de mecanismos de transparência para acompanhamento da execução das emendas parlamentares e impositivas fortalece o controle social, a publicidade dos atos administrativos e a fiscalização da ampliação dos recursos públicos em conformidade com os princípios constitucionais da administração pública. Dessa forma, a presente emenda atende ao interesse público e contribui para o aperfeiçoamento das diretrizes orçamentárias do município, razão pela qual se solicita sua aprovação pelos nobres pares. Pacaraima, 16 de junho de 2006, Herói Nunes Mendes, vereador progressista, Luiz Soares Azevedo, vereador Podemos, Bruno Souto Bonato, vereadora Republicanos. Questão de ordem, senhor presidente. Eu peço que seja retirada a minha falta aí. Vereador Teco. Paixão. Pega aqui. Comissão de Finanças e Orçamentos, ato do Poder Legislativo, projeto de decreto legislativo 0101/2026, autoria Comissão de Finanças e Orçamento, Pacaraima, 16 de junho de 2026, dispõe sobre o julgamento das contas da Prefeitura Municipal de Pacaraima referentes ao exercício de 2012 sobre a responsabilidade do ex-prefeito Altemir da Silva Campos, conforme o parecer previsto número... do ex-prefeito Altemir da Silva Campos, conforme o parecer prévio número 03/2016, no Tribunal de Contas do Estado de Roraima, TCE Roraima, Câmara Municipal de Pacaraima, nos de suas atribuições legais e regimentais previstas no regimento interno desta egrégia Casa Legislativa, especialmente as que lhe confere o parágrafo 4º, artigo 2º e os artigos 184 ao 187 da Lei Orgânica Municipal, especialmente aos que lhe confere o artigo 65, bem como nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, através de seus vereadores, aprova o seguinte projeto de lei de decreto legislativo, considerando que compete à Câmara Municipal, nos termos do artigo 2º, parágrafo 4º do regimento interno, o julgamento das contas do prefeito e dos responsáveis pelos fundos municipais, considerando que a Comissão de Finanças e Orçamento segue as orientações do parecer jurídico da Câmara Municipal de Pacaraima, o qual possui qualificação técnico-jurídica que subsidiou a CFO na adequada, que é a Comissão de Financiamento, na adequada apreciação das contas do prefeito, especialmente no que se refere aos fundos municipais. Ademais, vale a pena salientar que o presente decreto legislativo foi elaborado com base no parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Roraima, TCE Roraima, órgão competente para essa análise técnica. Além disso, foram utilizados o parecer jurídico do procurador desta Câmara e o parecer contábil da assessoria contábil da Câmara, com o objetivo de assegurar uma decisão fundamentada e responsável. Decreta, artigo 1º, ficam julgadas irregularidades das contas anuais da Prefeitura Municipal de Pacaraima referente ao exercício financeiro de 2012, sob a responsabilidade do senhor Altemir da Silva Campos, ex-prefeito, conforme as infrações apontadas no parecer prévio número 003/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Roraima, a saber... Mais tarde. Por favor. 1. Assunção de dívidas sem lastro financeiro em violação ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 2. Descumprimento do princípio do equilíbrio fiscal previsto no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 2º. Determina-se ao atual gestor da Prefeitura Municipal de Pacaraima a adoção de medidas corretivas para sanar as irregularidades apontadas, especialmente no que se refere ao cumprimento das normas fiscais e a observância dos princípios da gestão orçamentária responsável.
Artigo 3º, aplicar-se a multa no valor de 10 UFs ao prefeito Altemir da Silva Campos, em conformidade com o artigo 63, inciso 2, da Lei Complementar Estadual número 006 de 94, pela não observância, só um minutinho aqui que eu me perdi, dos princípios da gestão orçamentária responsável. Artigo 3º, aplicar-se a multa no valor de 10 UFs ao ex-prefeito da Silva, Altemir da Silva Campos, em conformidade com o artigo 63, inciso 2 da Lei Complementar Estadual número 006 de 94, pela não observância das normas legais e fiscais para o recolhimento ao Fundo de Modernização do TCE Roraima. Artigo 4º, autoriza-se a cobrança judicial da multa aplicada caso não seja atendida a notificação dentro do prazo estabelecido. Artigo 5º, a Câmara Municipal de Pacaraima, após a publicação deste decreto, enviará cópia do presente ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima, juntamente com a ata da sessão, a folha de frequência e informações sobre o quórum da votação. Parágrafo único, encaminhar-se-á também cópia do presente decreto legislativo ao Ministério Público Estadual, ao Ministério Público Eleitoral e à Prefeitura Municipal de Pacaraima para as providências cabíveis. Artigo 6º, este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Pacaraima, Palácio Francisco Fernando de Souza, 16º dia do mês de junho de 2026. Autores, vereador Aloysio Soares Azevedo, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Tertuliano Paixão Neto, relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Júlio César Carvalho de Oliveira Júnior, membro da Comissão de Finanças e Orçamento. Justificativa do projeto de decreto legislativo número 00926, a aprovação deste decreto legislativo se faz necessária devido à análise do parecer prévio número 03/2026 do Tribunal de Contas do Estado de Roraima, que apontou graves irregularidades na conta do ex-prefeito Altemir da Silva Campos, relativos ao exercício de 2012. As infrações cometidas violam dispositivos fundamentais da Lei de Responsabilidade Fiscal e prejudicam o equilíbrio fiscal do município, o que demanda a devida correção e aplicação das sanções legais. Pacaraima, 16 de junho de 2026, autores, vereador Aloysio Azevedo, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Tertuliano Paixão Neto, relator da Comissão de Financiamento, vereador Júlio César Carvalho Vieira Júnior, membro da Comissão de Finanças e Orçamento. Não. Vou organizar aqui a ordem do dia. Projeto de decreto legislativo número 006, autoria, Comissão de Finanças e Orçamento, Pacaraima, 6 de junho de 2006, expõe sobre o julgamento das contas da Prefeitura Municipal de Pacaraima, referentes ao exercício de 2012, sobre a responsabilidade do prefeito, ex-prefeito Altemir da Silva Campos, conforme parecer prévio número 03 do Tribunal de Contas do Estado de Roraima, TCE Roraima, a Câmara Municipal de Pacaraima, nos atribuições legais e regimentais previstas no regimento interno desta Igreja Casa Legislativa, especialmente os que lhe conferem o parágrafo 4º, no artigo 2º, dos artigos 184 ao 187 na Lei Orgânica Municipal, especialmente aos que lhe confere o artigo 65, bem como nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, através de seus vereadores, aprova o seguinte projeto de decreto legislativo. Considerando que compete à Câmara Municipal, nos termos do artigo 2º, parágrafo 4º do Regimento Interno, o julgamento das contas do prefeito e dos responsáveis pelos fundos municipais. Considerando que a Comissão de Finanças e Orçamento segue as orientações do parecer jurídico da Câmara Municipal de Pacaraima, o qual possui qualificação técnico-jurídica que subsidiou na adequada apreciação das contas do prefeito, especialmente no que se refere aos fundos municipais. Ademais, vale a pena salientar que o presente decreto legislativo foi elaborado com base no parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Roraima, TCE Roraima, órgão competente para que análise técnica. Além disso, foram utilizados o parecer jurídico do procurador desta Câmara e o parecer contábil da assessoria contábil da Câmara, com o objetivo de assegurar uma decisão fundamentada e responsável. Decreta, artigo 1º, ficam julgadas irregularidades das contas anuais da Prefeitura Municipal de Pacaraima referente ao exercício financeiro de 2012, sob a responsabilidade do senhor Altemir da Silva Campos, prefeito, conforme as infrações apontadas no parecer prévio número 03 do 2006 do Tribunal de Contas de Roraima, a saber... É a mesma coisa, não? É a mesma coisa.
coisa. Não, não? Não é a mesma coisa, não? Porque um é da prestação de esse daqui é qual? De 2012. Aí, a primeira que tu leu, Olha, tá lendo 16 lá no fiscal. não, tu tá lendo a mesma. É a mesma? É, essa é de 2014. É a mesma coisa, né? É 2012. Isso aqui é 2012. E pensa aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. Deixa eu. De 2014. Dispõe sobre o julgamento da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Pacaraima referente ao exercício de 2014 de responsabilidade do ex-prefeito Altemir da Silva Campos. A Câmara Municipal de Pacaraima, já foi lida aqui essa parte, considerando que compete à Câmara Municipal no extremo do artigo 2º, para o Código de Regime Interno, o julgamento da conta do prefeito responsável pelos fundos municipais, considerando o julgamento realizado pela primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Roraima, TCE Roraima, a sessão ordinária de 25 de junho de 2024, que opinou pela prescrição quinquenal da pretensão punitiva e ressarcitória, conforme disposto na resolução de 10 de 2023 TCE Roraima Pleno, considerando que a Comissão de Financiamento segue as orientações do parecer jurídico da Câmara Municipal de Pacaraima, o qual possui qualificação técnico-jurídica e que subsidiou na adequada apreciação das contas do prefeito, especialmente no que se refere aos fundos municipais. Ademais, vale a pena salientar que o presente decreto legislativo foi elaborado com base no parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Roraima, órgão competente para essa análise técnica. Além disso, foram utilizados o parecer jurídico do procurador desta Câmara e o parecer contábil da assessoria contábil da Câmara, com objetivo de assegurar uma decisão fundamentada e responsável decreta. Artigo 1º. Ficam julgadas prescritas as contas da Prefeitura Municipal de Pacaraima relativas ao exercício de 2014 e a responsabilidade do senhor Altemir da Silva Campos, conforme decisão proferida no parecer prévio número 015/2024 TCE Roraima, exarado pelo Tribunal de Contas do Estado de Roraima. Artigo 2º. Reconhece-se a prescrição quinquenal das pretensões punitivas e ressarcitórias de acordo com os termos do parecer prévio nos moldes da legislação aplicável, especialmente a resolução 10 de 2023 TCE Pleno. Artigo 3º. A Câmara Municipal de Pacaraima, após a publicação deste decreto, enviará cópia do presente ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima, juntamente com a ata da sessão, a folha de frequência e informação sobre o quórum da votação. Parágrafo único. Para encaminhar-se-á também cópia do presente decreto legislativo ao Ministério Público Estadual, ao Ministério Público Eleitoral e à Prefeitura Municipal de Pacaraima para as providências cabíveis. Artigo 4º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Pacaraima, Palácio Francisco Fernandes de Souza, ao 16º dia do mês de junho de 2026. Autores: vereador Lucílio Azevedo, presidente da Comissão de Financiamento, vereador Tertuliano Apaixonato, relator da Comissão de Financiamento, vereador Júlio César Carvalho Oliveira Júnior, membro da Comissão de Finanças e Orçamento. Fala bem baixo no telefone, né? Justificativo do projeto de decreto legislativo número 02/2026. O presente decreto legislativo visa cumprir a competência constitucional e regimental na Câmara Municipal de Pacaraima em relação ao julgamento das contas do Poder Executivo, no caso referente ao exercício de 2014, de responsabilidade de então prefeito senhor Altemir da Silva Campos, conforme parecer prévio número 015/2026, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Roraima, TCE Roraima. O Tribunal de Contas, na sessão ordinária da primeira Câmara, realizada no dia 25 de junho de 2024, após minuciosa análise de contas apresentada, deliberou pela prescrição quinquenal das prestações punitivas e ressarcitórias em conformidade com os artigos 2º, 4º e 10 da Resolução número 10 de 2023 TCE Pleno. Tal decisão está respaldada pela legislação vigente, que determina a prescrição das ações administrativas de natureza punitiva e ressarcitória após o prazo de 5 anos, caso não tenham sido tomadas as devidas providências dentro desse período. Assim, não houve comprovação de irregularidades que ensejassem penalidades ou ressarcimentos ao erário, sendo as contas reconhecidas como extintas por prescrição, com resolução de mérito nos termos do Código do Processo Civil, artigo 487, inciso 2 e 488. Cabe a esta Casa, em observância ao parecer prévio, proceder ao julgamento formal das contas, reconhecendo a prescrição e, por conseguinte, promovendo o arquivamento do processo. O Tribunal de Contas exige que o decreto legislativo seja elaborado e encaminhado, acompanhado da folha de votação e da ata da sessão, em cumprimento ao devido processo legal e aos princípios da transparência e da accountability. Portanto,
A aprovação deste decreto se faz necessária para formalizar o cumprimento do parecer técnico do Tribunal de Contas e concluir o processo de análise das contas da Prefeitura Municipal de Pacaraima, relativas ao exercício de 2014, reafirmando o compromisso dessa Casa Legislativa com a legalidade, a justiça e a responsabilidade fiscal. Diante do exposto, solicitamos o apoio dos novos vereadores para a aprovação deste decreto legislativo, promovendo a justiça e garantindo o encerramento adequado do processo de prestação de contas do referido corrigido exercício financeiro. Pacaraima, 16 de junho de 2016, autores, vereador Aloysio Soares Azevedo, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Tertuliano da Paixão Neto, relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Júlio César Carvalho de Oliveira Júnior, membro da Comissão de Finanças e Orçamento. E aí, o que é isso aí? Mesma coisa. Atos do Poder Legislativo, projeto de decreto legislativo número 03 de 2016, autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, Pacaraima, 16 de junho de 2016, dispõe sobre o julgamento das contas anuais do exercício 2015 do município de Pacaraima, conforme parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Roraima. A Câmara Municipal de Pacaraima, nos usos de suas atribuições legais e regimentais previstas no regimento interno desta Igreja Casa Legislativa, especialmente aos que lhe confere o parágrafo 4º, artigo 2º, os artigos 184 ao 187 na Lei Orgânica Municipal, especialmente os que lhe confere o artigo 65, bem como nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil de 88, através de seus vereadores, aprova o seguinte projeto de decreto legislativo. Considerando que compete ao Municipal de Pacaraima dos artigos 2º, parágrafo 4º, regimento interno e julgamento das contas do prefeito e dos responsáveis pelos fundos municipais, considerando que a Comissão de Finanças e Orçamento, CFO, segue as orientações do parecer jurídico da Câmara Municipal de Pacaraima, o qual possui qualificação técnico-jurídica que subsidiou a Comissão de Financiamento na adequada apreciação das contas do prefeito, especialmente no que se refere aos fundos municipais. Ademais, vale a pena salientar que o presente decreto legislativo foi elaborado com base no parecer prévio pedido pelo Tribunal de Contas do Estado de Roraima, TCE, órgão competente para essa análise técnica. Além disso, foram utilizados o parecer jurídico do procurador desta Câmara e o parecer contábil da assessoria contábil da Câmara, com o objetivo de assegurar uma decisão fundamentada e responsável. Decreta. Artigo 1º, ficam julgadas as irregularidades das contas anuais do prefeito municipal de Pacaraima, exercício 2015, a responsabilidade desse prefeito Altemir da Silva Campos, nos termos do parecer prévio número 02/2003, TCE Roraima, Primeira Câmara Saúde, Câmara aprovada pelo Tribunal de Contas do Estado de Roraima. Artigo 2º deste decreto legislativo também aprova a aplicação da multa no valor de 50 UFES ao ex-prefeito Altemir da Silva Campos em razão das irregularidades identificadas pelo Tribunal de Contas, conforme disposto no artigo 63, inciso 2 da Lei Complementar Estadual número 006/94. Artigo 3º, o prazo para o recolhimento da multa estabelecida é de 30 dias a contar da data da publicação deste decreto legislativo. Artigo 4º, a Câmara Municipal de Pacaraima, após a publicação deste decreto, enviará a cópia do presente do Tribunal de Contas do Estado de Roraima, juntamente com a ata da sessão, a folha de frequência e informação sobre o quórum da votação. Parágrafo único, encaminhar-se-á também cópia do presente decreto legislativo ao Ministério Público Estadual, ao Ministério Público Eleitoral e à Prefeitura Municipal de Pacaraima para a providências cabíveis. Artigo 5º, este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Pacaraima, Palácio Francisco Fernandes de Souza, 16º dia do mês de junho de 2026. Autores, vereador Luiz Soares Azevedo, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Tertuliano da Paixão Neto, relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Júlio César Carvalho Oliveira Júnior, membro da Comissão de Finanças e Orçamento. Atos do Poder Legislativo, projeto de decreto legislativo número 04/2016, autoria mesa diretora, Pacaraima, 18 de junho de 2016, homologação ao resultado das avaliações de desempenho dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Pacaraima submetidos ao estágio probatório declarada a aquisição da estabilidade no serviço público e de outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Pacaraima, no uso de suas atribuições legais e regimentais previstas no regimento interno desta Igreja Casa Legislativa, da Lei Orgânica Municipal, bem como nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, através de seus vereadores, aprova o seguinte projeto de decreto legislativo.
Considerando que a Câmara Municipal de Pacaraima possui autonomia administrativa para gerir seu quadro pessoal nos termos da Constituição Federal, da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno. Considerando que a função administrativa da Câmara Municipal compete à organização de seus servidores e seu pessoal e de sua estrutura administrativa, conforme previsto no artigo 2º, parágrafo 5º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pacaraima, considerando a realização do concurso público número 00/2022 da Câmara Municipal de Pacaraima, publicado em 14 de abril de 2022, homologado pelo Decreto Legislativo número 001/2022, publicado em 6 de dezembro de 2022. Considerando que os servidores abaixo relacionados tomaram posse em 11 de março de 2023, iniciando nesta data o período de estágio probatório. Considerando que o artigo 41 da Constituição Federal assegura a estabilidade ao servidor nomeado para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público após 3 anos de efetivo exercício e aprovação e avaliação especial e desempenho realizado por comissão instituída para essa finalidade. Considerando que a Lei Municipal nº 58, de 2003, Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do município de Pacaraima, estabelece que os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo ficam sujeitos ao estágio probatório. Considerando que os artigos 19 e 20 da Lei Municipal de 58 de 2003 estabelecem os critérios de avaliação funcional, compreendendo, dentre outros, assiduidade, disciplina, pontualidade, interesse, responsabilidade, cooperação, respeito, capacidade de aprendizado, produtividade, economia, flexibilidade e iniciativa. Considerando que o artigo 21 da Lei Municipal número 58 de 2003 determina a realização de avaliação periódicas durante a vigência do estado probatório. Considerando que o artigo 23 da Lei Municipal número 58 de 2003 estabelece que a avaliação de desempenho para efeito de aprovação no estágio probatório deve ser submetida à homologação da autoridade competente antes do término do período probatório. Considerando os trabalhos realizados pela Comissão de Avaliação dos Servidores Efetivos da Câmara Municipal de Pacaraima, composta pelo vereador Júlio César Carvalho Oliveira Júnior, presidente da comissão, vereador Luiz Alvino de Souza Neto, membro e representante do plenário, e o vereador Francisco Souza Melo, membro e chefe imediato dos servidores avaliados. Considerando que a comissão concluiu pela aptidão funcional e aprovação de todos os servidores avaliados, recomendando a homologação do resultado final do estado probatório, decreta. Artigo 1º, fica homologado o resultado final das avaliações de desempenho dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Pacaraima, submetidos ao estado probatório, nos termos do artigo 23 da Lei Municipal número 58 de 2003. Artigo 2º, ficam declarados aprovados no estado probatório os seguintes servidores: Vinícius Pereira Justino da Silva, põe do cargo efetivo de assistente administrativo. Presidente, eu vou só citar os nomes aqui dos funcionários, mas não vou citar os CPFs, até por segurança, porque as nossas sessões ficam aí ao vivo e gravadas, está nas redes sociais. Atende, Leite, fala que eu estou em sessão, por favor. Lohana Caroline Gomes dos Santos, ocupante do cargo efetivo de assistente administrativo. Bruno Renier da Silva, ocupante do cargo efetivo de auxiliar nos serviços de vigilância. Rony Oliveira Souza, ocupante do cargo efetivo de auxiliar nos serviços de vigilância. Samuel Antônio Barradas da Silva, ocupante do cargo efetivo de auxiliar nos serviços de vigilância. Vinícius, só foi citado o teu, tu tá no fogo, ó, teu CPF. Artigo 3º, em razão da aprovação das avaliações de desempenho e do cumprimento do período legal do efetivo exercício, fica reconhecida e declarada a aquisição da estabilidade no serviço público pelos servidores relacionados no artigo anterior, nos artigos 41 da Constituição Federal. Artigo 4º, a diretoria administrativa e o setor responsável pela gestão de pessoal da Câmara Municipal deverão promover as anotações funcionais pertinentes nos assentamentos individuais dos servidores beneficiados por este decreto legislativo. Artigo 5º, a cópia deste decreto legislativo deverá ser juntada aos respectivos processos funcionais dos servidores para fins de registro e comprovação da aquisição da estabilidade. Artigo 6º, este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos administrativos a partir da data da aquisição de estabilidade de cada servidor. Câmara Municipal de Pacaraima, palavras Francisco Fernandes de Souza, ao 18º dia do mês de junho de 2026. Autores, vereador Francisco Souza Melo, presidente da Câmara Municipal de Pacaraima, vereador Marcelo Bem-vindo Francisco Soares, vice-presidente, vereador Júlio César Carvalho Oliveira Júnior, primeiro secretário, vereador Alvino Souza Neto, segundo secretário. Como todos têm aí a cópia da justificativa, tá? Só para a gente acelerar aqui a sessão.
Ordem do dia, conceda a palavra por 5 minutos aos vereadores que se encontram devidamente inscritos no grande expediente. Grande expediente, não é ordem do dia não, desculpa. Vereador Aloysio. Minto. Vereador Luiz Alvino. Bom dia a todos. Agradecer a Deus por esse momento, estarmos juntos reunidos aqui. Quero mencionar aqui a passagem, felicitar pelo natalício aí do nosso amigo empresário local, Simeão Barbosa, da Garbosa Acessórios, está fazendo aniversário hoje. Presidente, quero lhe agradecer pela motivação de hoje cedo, porque sinceramente eu não viria à sessão, né? Mas o senhor, os meninos sempre falam que o senhor está cuidando de mim. E está sendo um dia difícil, né? Hoje faz 6 anos da passagem do meu pai para o Oriente Eterno. Então é muito emocionante sempre para mim esse dia. Pretendia nem sair de casa hoje, dado que aconteceu também na nossa família a perca da dona Cecília, né? A avó da minha esposa, mãe do meu sogro, que é neto aqui, que eu quero prestar as condolências à família McDonald de Soares e os Peixotos e os Rodrigues que se encontram ali, né? Sempre essas famílias se cruzando aqui nos nossos municípios de Pacaraí, Muramutã, Normandia e Bonfim ali. E quero fazer um agradecimento especial à família do nosso vereador Leandro Rodrigues, o Leandro Surumum, a família Rodrigues toda ontem tiveram lá no enterro, na Vila Surumum, na comunidade indígena do Surumum, né? E prestaram todo o auxílio que a gente precisou lá. Muito obrigado, meu irmão. Sua esposa, Dona Gêssela, que está ali. Eu fico muito emocionado por todo o auxílio que tivemos de vocês ontem, o almoço que vocês ofereceram para a gente. Seus tios, que são primos do meu sogro, estarem presentes no enterro da Dona Cecília, isso foi muito importante. E é do fundo do coração que eu quero fazer esse agradecimento. Eu sei do trabalho que você faz naquela comunidade e da forma que você trata as pessoas daquela comunidade, assim como você trata seus familiares e seus amigos. Então, não poderia deixar de fazer essa menção aqui hoje. É um momento ainda de dor, um momento de fraqueza, a gente se emociona, mas a vida segue e a gente precisa seguir. Obrigado, Júnior. Quero agradecer ao presidente que esteve lá conosco, meu amigo vereador Melo. O Leandro Rodrigues também esteve lá, o ex-prefeito Otemi. E quero fazer um agradecimento também aos demais que ligaram, mandaram mensagem, demais vereadores, vereadora Bruna, os que puderam tirar um tempinho para prestar essas condolências à família. Quero agradecer ao nosso prefeito Valderi e a primeira-dama Lira por todo o auxílio prestado também, por estarem. O prefeito Valderi esteve conosco também. Em especial também o nosso secretário Dr. Helder da Saúde, a equipe da saúde que puderam estar nos acompanhando esse tempo lá. A doutora Pilar, que é a equipe que prestou auxílio à dona Cecília todo esse período que estava acamada, ao seu Raimundo Soares, seu esposo. A Gracineide, que é a agente de saúde que cuidava deles. A Patrícia Melville, também, que era da saúde, que também prestava todo auxílio para eles quando precisavam. E um carinho especial ao pastor e a pastora da Igreja Evangélica Quadrangular, que sempre tiveram presente conosco, cuidando da nossa Cecília. E quero fazer um agradecimento especial à minha mãe, a professora Antônia, secretária de Ação Social, e a toda a sua equipe que puderam estar conosco nesse momento, né? Ela que estava em trânsito, estava nos representando num congresso, representando nosso município num congresso em Fortaleza, mas chegou na madrugada, esteve conosco e dispôs de todo auxílio. Vereador. Fique à vontade, meu irmão. Eu quero deixar as minhas condolências ao seu sogro Quineto, à sua sogra, pelo o falecimento da mãe do Quineto, um grande parceiro nosso, grande amigo de todos que estão aqui, e dizer que esse momento é um momento difícil, mas estamos juntos, vida que segue. Obrigado, meu irmão. E agradecer a toda a equipe da Social que estiveram conosco, tá? Através da professora Antônia e minha mãe, o carinho, ela sabe que eu sei que eu posso contar com ela sempre. E parabenizar, para completar todos os servidores concursados dessa casa,
pelo decreto, presidente, hoje, das suas avaliações definitivas aí, trazendo aí a sua efetivação. Isso é importante demais, a importância do concurso público, a importância da gente, o sustento da nossa família, não é só um emprego, não é só um salário, mas é a estabilidade de quem busca, quem estuda e passa no concurso, porque você tem uma garantia de estabilidade para si próprio, para toda a sua família. E aí eu fico muito feliz, então, em nome do Vinícius, saudar todos os servidores da casa agora efetivos após o período probatório. Parabéns a todos. Muito obrigado a todos. Uma parte rapidinho. Fica à vontade, meu irmão. Eu queria registrar para Vossa Excelência, que não estava presente lá no momento, passou a noite no velório da sua avózinha, mas a minha presença, eu estive presente lá durante a manhã. Vossa Excelência estava recolhido em casa um pouco, descansando, mas eu queria registrar o carinho que eu tinha pela dona Cecília, pelo senhor Raimundo que tenho, pelo Quineto, e dizer que há mais de 10 anos eu conheço a dona Cecília, conheço o Raimundão, e tenho a certeza que eu senti muito mesmo, também pela perca dela, pela perca que você teve, pela partida dela, mas eu sei que Deus conforta vocês, né, como familiar agora, vai confortar vocês, e Deus é que sabe realmente do destino de cada um. E a dona Cecília, nada mais, nada menos, meu amigo, do que merecedora, e hoje está no outro plano e ao lado do nosso Senhor. Tá bom, meu irmão? Um abraço, muito obrigado aí pela parte. É isso mesmo, Marcelo. Realmente, Marcelo esteve lá e eu não estava na hora e já tinha me falaram que ele esteve lá. E a gente também se falou. O Marcelo, trocamos mensagem e tudo. Inclusive, o prefeito Altemir encontrou com o Marcelo e voltou para prestar essa homenagem à família. E eu preciso só me alongar mais um tempinho para falar do Marcelo com relação à dona Cecília. A dona Cecília e o senhor Raimundo, o penúltimo voto que eles deram na urna foi do Marcelo. E aí depois veio eu, que era da família, que era candidato, e eles não puderam votar no Marcelo porque queriam votar em mim. E teve uma passagem que foi muito importante, até falei para o Marcelo, Teco, que no dia que saiu o resultado da eleição, que nós fomos eleitos, aí eu cheguei no outro dia da dona Cecília, ela me abraçou e disse, meu filho, você deu certo, você foi eleito? Eu falei, fui. Ela disse, e o seu Marcelo? Eu falei, foi também, dona Cecília. Ela disse, graças a Deus, Deus ouviu minhas orações. Então, mesmo ela não... Eu falei isso para o Marcelo, eu também arrepio, porque mesmo ela não podendo votar no Marcelo, porque ela me tinha como neto, ela, nas orações dela, ela não deixava de apresentar o Marcelo, pedindo que Deus abençoasse o Marcelo, que ele fosse eleito. E isso é algo que... amor não tem endereço, amor não tem preço, amor... É só identificação. Então, o Marcelo contou a história deles. Ao longo de 10 anos, o Marcelo acompanhou aquela história ali da amizade deles. E é um registro muito emocionante. Quando ela falou isso para mim, eu falei para o Marcelo no outro dia. Falei, Marcelo, aquela velha gosta muito de ti. Porque só quem expressa um sentimento desse é porque ama realmente de verdade. Então, agradecer a todos. E mais uma vez, parabenizar nossos servidores pela efetivação. Muito obrigado. Não há mais nenhum orador inscrito. Ordem do dia. Discussão e votação da emenda 001/2026, mesa diretora. A emenda dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o ano de 2027 e da outras providências. De autoria, autoria executiva. Está em discussão. Encerrar a discussão e votação a emenda, solicita a primeira secretária que proceda com a chamada nominal dos seus vereadores e a anotação dos votos. Folha de votação da emenda, número 001/2026, a mesa diretora. A emenda dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei de orçamento para o ano de 2027 e da outras providências da autoria executiva. A Luiz Soares Azevedo, sim, não abstenção. Sim. Júlio César Carvalho Oliveira Júnior, sim, não abstenção. Sim. Leandro Rodrigues Oliveira da Silva, sim, não abstenção. Sim. Luiz Alvino de Souza Neto, sim, não abstenção. Sim. Marcelo Bem-vindo da Fonseca Soares, sim, não abstenção. Sim. Tertúlio da Paixão Neto, sim, não abstenção. Sim. Aprovado com 6 votos, presidente, ou seja, unanimidade. Então, aprovado aí por unanimidade.
Em discussão e votação da emenda 01/2026, vereador Luiz Alvino de Souza Neto. A emenda dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o ano de 2027 da outras providências, autoria executiva. Em discussão. Senhor presidente, só para fazer observação e solicitar a parceria dos pares aí, dar um esclarecimento. Nós criamos alguns outros conselhos, né? O conselho do idoso, o conselho das pessoas com deficiência e criamos também o conselho antidrogas do município. Então, há necessidade que a gente amplie na lei, na nossa LDO, tá, a garantia da subsistência desses conselhos. Por outro lado, o projeto que veio, ele traz os objetivos para cada campo e para cada área de atuação, educação, assistência social, saúde. Então, essa emenda ela prevê, além da sustentabilidade específica para cada conselho no município, metas, que sejam estabelecidas metas, ou seja, prioridades dentro dos objetivos para que a gente possa estar atendendo esse público. Tenho dito. Encerrar a discussão e votação. A emenda solicita ao primeiro secretário que proceda com a chamada nominal dos seus vereadores e a anotação dos votos. Folha de votação da emenda 001/2026, vereador Luiz Alvino de Souza Neto. A emenda dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o ano de 2027 e da outras providências, autoria executiva. Aloysio Soares Azevedo, sem abstenção. Sim. Júlio César Carvalho Júnior, sem abstenção. Sim. Leandro Rodrigues Oliveira da Silva, sem abstenção. Sim. Luiz Alvino de Souza Neto, sem abstenção. Sim. Marcelo Bem-vindo Fonseca Soares, sem abstenção. Sim. Tertulano Paixão Neto, sem abstenção. Sim. Aprovado por unanimidade, presidente. Leitura e discussão e votação da emenda 01/2026, vereadores Aloysio Soares Azevedo, Bruna Souto Maior e Heraldo Nunes Mendes. A emenda dispõe sobre a diretriz orçamentária para a elaboração e execução da lei orçamentária para o ano de 2027 da outras providências. Autoria executiva. Em discussão. Encerrar a discussão e votação. Folha de votação da emenda 00926, vereadores Aloysio Soares Azevedo, Bruna Souto Bonato e Heraldo Nunes Mendes. Emenda dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução de lei orçamentária para o ano de 2027 das providências, autoria executiva. Aloysio Soares Azevedo, sem abstenção. Sim. Júlio César Carvalho Júnior, sem abstenção. Sim. Leandro Rodrigues Oliveira da Silva, sem abstenção. Luiz Alvino de Souza Neto, sem abstenção. Sim. Marcelo Bem-vindo Fonseca Soares, sem abstenção. Sim. Tertulano Paixão Neto, sem abstenção. Sim. Aprovado por unanimidade, presidente, a emenda. Leitura, discussão e votação, parecer conjunto 014/2026 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social referente ao projeto de lei 07, que institui o Conselho Municipal da Juventude e da outras providências do Poder Executivo. Em discussão. Encerrar a discussão e votação. Encerrar a discussão e votação. O parecer solicita ao primeiro secretário que proceda com a chamada nominal dos seus vereadores na ação dos votos. Leitura dele. Prossigo com a leitura. Parecer conjunto número 14, referente ao projeto de lei número 07/2026, que institui o Conselho Municipal da Juventude e de outras providências, relator vereador Marcelo Fonseca Soares, relator vereador Luiz Alvino de Souza Neto. Parecer conjunto, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. É o relatório. A presente proposição, ao dar entrada nesta casa, dentro do prazo legal, foi encaminhada à sessão plenária para ser lida, expediente, em seguida foi distribuída em avós aos senhores vereadores, encaminhada à comissão e para análise e parecer, conforme preciso do regimento interno desta casa e das leis. Designados os relatores do projeto epigrafados, coube-nos a tarefa de propor este relatório sobre a matéria, cuja estrutura trata dos aspectos do projeto de lei número 007/2026, que institui o Conselho Municipal da Juventude e de outras providências do Poder Executivo. O projeto de lei municipal, objeto de análise e parecer na presente manifestação, trata-se de solicitação de parecer jurídico acerca do projeto de lei número 007/2026. A proposta visa criar órgão consultivo e fiscalizador destinado à formulação, acompanhamento e fortalecimento das políticas públicas voltadas à juventude, assegurando a participação da sociedade civil na construção e fiscalização dessas ações. Da análise, a criação do Conselho Municipal da Juventude encontra respaldo no
na Constituição Federal e no Estatuto da Juventude, constituído instrumento legítimo da promoção, acompanhamento e avaliação das políticas públicas destinadas à população jovem. Verifica se a iniciativa legislativa é adequada por tratar da criação de órgãos integrantes da administração municipal, matéria de competência do Poder Executivo, quanto à constitucionalidade formal e material, bem como a técnica legislativa, não se constatam vícios que impeçam a tramitação e apreciação, proposição, a qual atende ao interesse público e busca ampliar a participação da juventude nas decisões governamentais. A conclusão, diante do exposto, essa Procuradoria Jurídica opina pela viabilidade jurídica e pela aprovação do projeto de lei número 007/2026, que por entender, corrigindo, que a proposição encontra respaldo de constitucional e legal, não apresentado vício de iniciativa ou ilegalidade formal e material. É o parecer se faz necessária deliberação por parte dos vereadores e comissão, assim como do plenário desta Casa Legislativa. Palácio Francisco Fernando de Souza, 9 de junho de 2026, é o relatório, preciso do relator, vereador Marcelo Benfidenco Fonseca Soares, vereador Luiz Alvino de Souza Neto, vereador Leandro Rodrigues Oliveira, vereador Luiz Alvino de Souza Neto, Bruno Sotomayor Bonato, vereadora Bruno Sotomayor Bonato, vereador Arnaldo dos Mendes. Em discussão. Em votação, o parecer solicita ao primeiro secretário que proceda com a chamada nominal dos vereadores e a anotação dos votos. Começou. Folha de votação de parecer, conjunto número 14, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, referente ao projeto de lei número 006/2026, que institui o Conselho Municipal da Juventude e das Providências, ato do Poder Executivo. Aloysio Soares Azevedo, se não abstenção. Sim. Júlio César Carvalho Ribeiro Júnior, se não abstenção. Sim. Leandro Rodrigues Oliveira da Silva, se não abstenção. Sim. Luiz Alvino de Souza Neto, se não abstenção. Sim. Marcelo Benvida Fonseca Soares, se não abstenção. Sim. Vitoriano Alves da Paixonete, se não abstenção. Sim. Aprovado o parecer, presidente, por unanimidade. Segundo a discussão e votação, o projeto de lei 07/2026, que institui o Conselho Municipal de Juventude e da outras providências, atos do Poder Executivo. Em discussão. Encerrar a discussão e votação, o projeto solicita ao primeiro secretário que proceda com a chamada nominal dos seus vereadores e a anotação dos votos. Agora é a chamada, a votação. Folha de votação do projeto de lei 007/2026, que institui o Conselho Municipal da Juventude e da outras providências, atos do Poder Executivo. Aloysio César Azevedo, se não abstenção. Sim. Júlio César Carvalho Oliveira Júnior, se não abstenção. Sim. Leandro Rodrigues Oliveira da Silva, se não abstenção. Sim. Luiz Alvino de Souza Neto, se não abstenção. Sim. Marcelo Benvida Fonseca Soares, se não abstenção. Sim. Vitoriano Paixonete, se não abstenção. Sim. Aprovado por unanimidade, presidente. O projeto. Leitura, discussão e votação do parecer conjunto 015/2026 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Justiça e Educação, Saúde e Assistência Social referente ao projeto de lei que institui o Conselho Municipal de Antidrogas e da outras providências, atos do Poder Executivo. Em discussão. Leitura. Parecer conjunto número 015/2026, referente ao projeto de lei 008, ato do Poder Executivo, que institui o Conselho Municipal Antidrogas e da outras providências. Designados relatores do projeto parágrafos como nos a tarefa de propor este relatório, que sobre a matéria cuja estrutura trata dos aspectos do projeto de lei número 008/2016, que institui o Conselho Municipal de Antidrogas e da outras providências, atos do Poder Executivo, projeto de lei municipal, objeto de análise na presente manifestação. A proposta tem por finalidade criar órgão colegiado responsável pela formulação, acompanhamento, fiscalização e avaliação de políticas públicas municipais relacionadas à prevenção do uso indevido de drogas, tratamento e inserção social e ações de conscientização. É o relatório da análise jurídica. A iniciativa legislativa mostra-se adequada, uma vez que a criação do órgão integrado em administração pública municipal é a matéria de competência do Poder Executivo. O projeto encontra respaldo na legislação federal, que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, promovendo a integração das ações municipais com as diretrizes nacionais de prevenção, tratamento e reinserção social. Sob o aspecto de constitucionalidade formal material, bem como da técnica legislativa, não se verificam vícios capazes de comprometer a regular tramitação da matéria, a qual atende ao interesse público e fortalece as políticas públicas municipais voltadas ao enfrentamento dos problemas decorrentes do uso de substâncias psicoativas. Conclusão.
Diante do exposto, esta Procuradoria Jurídica opina pela viabilidade jurídica e pela aprovação do projeto de lei número 008/2026, por entender que a proposição encontra respaldo constitucional e legal, não apresentando vício de iniciativa ou ilegalidade formal e material. É o parecer, se faz necessária a deliberação por parte dos vereadores da Comissões assim, como no plenário desta Casa Legislativa, Palácio Francisco Fernandes de Souza, 9 de junho de 2026. É o relatório, parecer do relator, vereador Marcelo Soares, vereador Luiz Alvino de Souza Neto, vereador Leandro Rodrigues Oliveira, vereador Luiz Alvino de Souza Neto, vereadora Bruna Souto Membonato, vereador Arnaldo Nunes Mendes. Em discussão. Em encerrar a discussão, em votação, o parecer solicita ao primeiro secretário que proceda a chamada nominal dos seus vereadores em função dos votos. Por de votação do parecer, conjunto número 15, 96 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, referente ao projeto de lei número 008/2026, que institui o Conselho Municipal de Drogas e de Outras Providências, atos do Poder Executivo. A Luísa Soares, de sinal abstenção. Sim. Júlio César Carvalho Oliveira Júnior, sinal abstenção. Sim. Leandro Rodrigues Oliveira da Silva, sinal abstenção. Sim. Luiz Alvino de Souza Neto, sinal abstenção. Sim. Marcelo Bem-vindo da Francisco Soares, sinal abstenção. Sim. Tertulano Apaixonado, sinal abstenção. Sim. Aprovado. Parecer, presidente. Por unanimidade. Segunda discussão e votação do projeto de lei 08/2026, que institui o Conselho Municipal de Antidrogas e de Outras Providências, ato do Poder Executivo. Em discussão. Encerra a discussão e votação, o projeto de lei solicita ao primeiro secretário que proceda a chamada nominal dos seus vereadores em função dos votos. Por de votação do projeto de lei número 008, que institui o Conselho Municipal de Drogas e Outras Providências, ato do Poder Executivo. A Luiz Soares Azevedo, sinal abstenção. Sim. Júlio César Carvalho Oliveira Júnior, sinal abstenção. Sim. Leandro Rodrigues Oliveira da Silva, sinal abstenção. Sim. Luiz Alvino de Souza Neto, sinal abstenção. Sim. Marcelo Bem-vindo da Francisco Soares, sinal abstenção. Sim. Tertulano Apaixonado, sinal abstenção. Sim. Aprovado por unanimidade, projeto, presidente. Leitura e discussão e votação do projeto conjunto 016 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, referente ao projeto de lei que institui o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, de Pacaraima, do ato do Poder Executivo. Parecer conjunto número 16, referente ao projeto de lei número 009/2026, autoria autos do Poder Executivo, o assunto que institui o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Pacaraima. Relatório designados, relatório do projeto epigrafado como tarefa de propor este relatório sobre a matéria cuja estrutura trata de aspectos do projeto de lei número 009/2026, que institui o Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência de Pacaraima, do Poder Executivo, o projeto de lei municipal, objeto de análise e a presente manifestação. O breve relatório trata-se da solicitação do parecer jurídico acerca do projeto de lei número 009/2026. A proposta visa criar um órgão colegiado destinado à formulação, acompanhamento, fiscalização e avaliação das políticas públicas voltadas à promoção, proteção e garantia dos direitos das pessoas com deficiência, assegurando a participação da sociedade civil na gestão dessas políticas. É o relatório da análise. O projeto está em consonância com a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Lei número 13.146 de 2015, promovendo mecanismo de controle social e participação popular na formulação de fiscalização das políticas públicas do setor. Verifica-se ainda que a função do Conselho possui caráter não remunerado, sendo considerado serviço público relevante, não havendo criação de despesas incompatíveis com a legislação fiscal vigente. Quanto à constitucionalidade formal material, bem como a técnica legislativa empregada, não se constatam vícios que impeçam a regular a tramitação da matéria perante o Poder Legislativo Municipal. Da conclusão, diante do exposto, esta Procuradoria Jurídica opina pela viabilidade jurídica e pela aprovação do projeto de lei número 009/2026, por entender que a proposição encontra respaldo constitucional e legal, não apresentado vício de iniciativa ou ilegalidade formal material. Ao parecer, se for necessária a deliberação por parte dos vereadores das comissões, assim como do plenário desta Casa Legislativa. Palácio Francisco Fernandes de Souza e Pacaraima, 9 de junho de 2026, o relatório precede do relator, vereador Marcelo Bem-vindo Soares, vereador Luiz Alvino de Souza Neto, vereador Leandro Rodrigues Oliveira da Silva, vereador Luiz Alvino de Souza Neto, vereador Bruno Souto Membonato, vereador Arnaldo Nunes Mendes. Em discussão? Encerrar a discussão, solicitar ao primeiro secretário que faça a chamada dos seus vereadores e a anotação dos votos. Folha de votação do parecer conjunto número 16 do 2026 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, referente ao projeto de lei número 009/2026, que institui o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Pacaraima, do Poder Executivo. A Luiz Soares Azevedo, sinal abstenção. Sim. Júlio César Carvalho Oliveira Júnior, sinal abstenção. Sim. Leandro Rodrigues Oliveira da Silva, sinal abstenção. Rodrigues. Sim.
Luiz Alvino de Souza Neto, na abstenção. Sim. Marcelo Pedro da Fonseca Soares, na abstenção. Sim. Diretor Nova Paixonete, na abstenção. Sim. Aprovado. Por unanimidade, o parecer, presidente. Segunda discussão e votação do projeto de lei 09, que institui o Conselho Municipal de Direito a Pessoas com Deficiência de Pacaraí no ato do Poder Executivo. Em discussão. Senhor presidente, só fazer menção a esse projeto que acho que é um projeto que, Marcelo, esse projeto ele tem a característica de toda essa nossa legislatura, né? Cada vereador que tem apresentado projetos na área das pessoas com deficiência, dedicado aos transtornos também, TDAH, autismo, e aí hoje a gente recebe esse projeto executivo, né, para hoje, nessa segunda discussão, que institui também o Conselho da Pessoa com Deficiência. E, por exemplo, as pessoas que nos assistem, né, as pessoas que estão em casa, muitas vezes se questionam, né? Poxa, mas está sendo votado tanto parecer e tanto projeto hoje e não se tem discussão. E eu preciso falar isso, porque nessa legislatura que é voltada para a pessoa com deficiência, até se suspende as discussões, dada a importância de cada conselho desse que está sendo feito. E isso demonstrado pela atuação de cada parlamentar que tenha sido muito incisivo em apresentar projetos nessa área. E aí eu faço ainda uma colocação que criar conselhos você também é um ato de democracia, é você fazer com que a sociedade civil organizada venha participar da administração pública. Então, e eu mencionei o nome do vereador Marcelo, que o vereador Marcelo tem uma atuação muito grande nessa área das pessoas com deficiência, tal qual todos os parlamentares. Por isso que eu digo que é uma característica dessa legislatura, né? A gente está com uma gama de trabalhos dedicados às pessoas com deficiência. E isso me deixa muito feliz, porque a gente tem pensado nessa minoria da população, mas que é uma minoria que realmente tem uma necessidade da gente montar os conselhos para que venham as propostas dos conselhos, para que venham novos projetos, né, para a gente poder estar trabalhando acessibilidade com responsabilidade, né, e atendendo toda essa demanda que ainda é precária no nosso município, por ser um município novo, por ser políticas novas, né, mas os primeiros passos são dados, formando os conselhos para que a gente possa estar preparado para receber recursos para que a gente possa estar trabalhando esse público-alvo. Então, quero agradecer aqui, parabenizar todos os parlamentares dessa legislatura, especificamente, não que lá atrás não tenha sido trabalhado, mas essa legislatura está muito focada nisso, e isso me deixa muito feliz, muito contente com todos os pares. Tenho dito, presidente. Encerrar a discussão e votação. O senhor primeiro secretário proceda com a chamada nominal dos seus vereadores, atenção dos votos. Por de votação do projeto de lei 009/2026, que institui o Conselho Municipal do Direito da Pessoa com Deficiência de Pacaraí, no Poder Executivo, a Luiz Soares Azevedo, na abstenção. Sim. Júlio César Carvalho de Oliveira Júnior, na abstenção. Sim. Leandro Rodrigues Oliveira da Silva, na abstenção. Sim. Luiz Alvino de Souza Neto, na abstenção. Sim. Marcelo Bem-vindo da Fonseca Soares, na abstenção. Sim. Diretor Nova Paixonete, na abstenção. Aprovado o projeto, presidente, por unanimidade. Leitura, discussão e votação do parecer conjunto 017/2026 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento, referente ao projeto de lei 010, que dispõe sobre o Programa de Recuperação Fiscal Refis 2026, relativa a crédito tributário e não tributário do município de Pacaraí e da outras providências, ato do Poder Executivo. Leite. Parecer conjunto número 017, número 17/2026, referente ao projeto de lei número 010/2026, autoridades do Poder Executivo, assunto que dispõe sobre o Programa de Recuperação Fiscal Refis 2026, relativo a créditos tributários e não tributários do município de Pacaraí e outras providências. Relatório. Designados relatores do projeto epigrafados, coube-nos a tarefa de propor este relatório sobre a matéria cuja estrutura traduz aspectos do projeto de lei número 10/2026, projeto de lei municipal, objeto de análise na presente manifestação, breve relatório
contábil. Trata-se do parecer técnico contábil, analisa a viabilidade e os impactos orçamentários e a conformidade legal do projeto de lei do Programa de Recuperação Fiscal Refis 2026 municipal. O objeto do parecer é avaliar a instituição do Refis 2026 para créditos tributários e não tributários sob a ótica da Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal é o relatório da análise, base legal relevante, artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, regula a renúncia de receita, artigo 114, parágrafo 6 da Constituição de 88, exige lei específica para subsídios ou isenções, lei de direção orçamentária deve prever estimativa de impacto, aspectos contábeis e fiscais analisados, impacto orçamentário e financeiro, classificação e escrituração contábil, critérios de elegibilidade, descontos, recomendações técnicas, a conclusão. O projeto de lei Refis 2006 é viável e recomendado para o incremento da arrecadação municipal, desde que acompanhado do demonstrativo de impacto financeiro das medidas de compensação exigidas pelo artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Diante do exposto, opino pela aprovação do projeto de lei número 010/2026, iniciativa do Poder Executivo Municipal, não havendo óbices para sua regular tramitação e deliberação pela Câmara Municipal de Pacaraima. Conclusão das comissões. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 10/2026, autoria do Poder Executivo, o qual, como visto ao norte, dispõe sobre o Programa de Recuperação Fiscal Refis 2026, relativo a créditos tributários e não tributários do município de Pacaraima e da outras providências, Palácio Francisco Fernandes de Souza, 9 de junho de 2026. É um relatório, parecer do relator, vereador Marcelo Benvida Fonseca Soares, vereador Tertuliano Paixão Neto, votamos com o relator, vereador Leandro Rodrigues Oliveira da Silva, vereador Luiz Alvino de Souza Neto, vereador Luiz Soares Azevedo, vereador Júlio César Carvalho de Vera Júnior. Em discussão? Encerra a discussão. Solicita ao primeiro secretário que faça a chamada dos seus vereadores na atenção dos votos. Folha de votação do parecer conjunto, número 17/2026, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças, Orçamento, referente ao projeto de lei número 10/2026, que dispõe sobre o Programa de Recuperação Fiscal Refis 2026, relativo a créditos tributários e não tributários do município de Pacaraima e de outras providências, atos do Poder Executivo. A Luiz Soares Azevedo, sendo abstenção. Sim. Júlio César Carvalho Júnior, sendo abstenção. Sim. Leandro Rodrigues Oliveira da Silva, sendo abstenção. Sim. Luiz Alvino de Souza Neto, sendo abstenção. Marcelo Benedito Fonseca Soares, sendo abstenção. Tertuliano Paixão Neto, sendo abstenção. Sim. Aprovado por unanimidade o parecer, presidente. Segunda discussão e votação do projeto de lei 010, que dispõe sobre o Programa de Recuperação Fiscal Refis 2026, relativo aos créditos tributários não tributários do município de Pacaraima e da outras providências, ato do Poder Executivo. Em discussão? Encerrar a discussão e votação. Solicita ao secretário que proceda com a chamada dos seus vereadores na atenção dos votos. Folha de votação do projeto de lei número 010/2026, que dispõe sobre o Programa de Recuperação Fiscal Refis 2026, relativo a créditos tributários não tributários do município de Pacaraima e de outras providências, atos do Poder Executivo. A Luiz Soares Azevedo, sendo abstenção. Júlio César Carvalho Júnior, sendo abstenção. Sim. Leandro Rodrigues Oliveira da Silva, sendo abstenção. Sim. Luiz Alvino de Souza Neto, sendo abstenção. Sim. Marcelo Benvida Fonseca Soares, sendo abstenção. Sim. Tertuliano Paixão Neto, sendo abstenção. Aprovado o projeto, presidente, por unanimidade. Primeira discussão do projeto de lei 011, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de Pacaraima para os exercícios financeiros de 2026 e 2027, de autoria do Executivo. Em discussão. A única discussão, presidente, é que a gente tem acompanhado nosso orçamento e realmente é complicado o orçamento do município quando não tem arrecadação. O orçamento é tão pouquinho que a gente não tem como mexer daqui para ali, de lá para cá, porque se tira de um lugar, é que nem tampar o sol com a peneira. Luiz, tira de um lugar, falta no outro, tira do outro, falta aqui. Então, o remanejamento de recursos fica tão pouquinho, mas a gente está se debruçando sobre o orçamento agora para ver se a gente consegue dar algumas especificidades, né? No que a gente julga, eu não sei se o termo é mais importante, mas é mais prioritário, na verdade. Tá? Tenho dito. Encerrar a discussão. Considerações finais. Concedo a palavra por 5 minutos aos vereadores que se encontram devidamente inscritos para fazer uso dela. Vereador Luiz Alvino. Senhor presidente, nas minhas considerações finais hoje, quero mencionar aqui, né, que ontem foi realizado também um ato democrático, eleições suplementares do nosso estado, e que nosso município foi um município muito tranquilo, nossas eleições, e pela tranquilidade aí, né, a gente, como atuante politicamente no nosso município, a gente não pode deixar de fazer essas menções, né? Então, acho que a democracia é a principal base de tudo. Parabenizo
todos os vereadores aqui pela atuação sua política, independente de quem ganhou em urna e de quem perdeu. Acho que cada um tem o seu papel fundamental nos seus ideais, nas colocações dos seus partidos. Então, quero parabenizar todos aí por dia de ontem a gente ter tido um ato democrático que, acima de tudo, na coesão dos nossos pares aqui, do respeito que existe entre todos nós, né? Mesmo o vereador Júnior, a gente sabendo, estando em outro grupo para as eleições, o respeito e admiração acima de tudo, que esse é o mais importante. Que a gente possa, logo mais vem outra eleição em outubro, e que a gente possa caminhar também para essa outra eleição, da mesma forma mantendo essa civilidade de respeito entre todos nós. Muito obrigado. Falar, moçada. Não havendo mais a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Antes, porém, convoco os vereadores para quarta-feira, dia 24. 3 horas da Dia tarde. 24 de junho do corrente ano. Qual o horário? 3 horas, né? Ah, vai ter uma sessão extraordinária agora, viu? Uma extra. Oi. 14ª sessão extraordinária da 8ª legislatura realizada no dia 22 Não, também tomei muito já. Né? de junho. Solicita para o secretário que faça a chamada dos seus vereadores. Chamado dos vereadores, sessão plenária. 14ª sessão extraordinária, 8ª legislatura, 22/6/2026, Aloysio Soares Azevedo. Presente. Bruno Sotomel Bonato. Heraldo Nunes Mendes. Francisco Souza Melo. Presente. Júlio César Carvalho de Oliveira Júnior. Presente. Leandro Nascimento da Silva. Leandro Rodrigues Oliveira da Silva. Presente. Luiz Alvino de Souza Neto. Presente. Marcelo Bem-vindo da Fonseca Soares. Presente. Presente. Rodimão da Silva. Tertuliano da Paixão Neto. Presente. Ah, tem que tirar a falta do aqui, né? Tira a foto do 11. Acordo regimental, presidente. Havendo quórum regimental invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Ordem do dia. Discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 01, que dispõe sobre o julgamento das contas da Prefeitura Municipal de Pacaraima referente ao exercício 2012 sob a responsabilidade do senhor Altemir da Silva Campos, conforme parecer prévio 03/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Roraima. Em discussão. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação do decreto legislativo, solicita para o secretário que proceda com a chamada dos senhores vereadores e a anotação dos votos. Essa votação aqui. Aceita a aprovação das contas dele. Ou se não tem aprovação das contas dele. Não deve nem lá de apreensão nada, pra circular. Tem que ver agora como é que vai fazer pra tirar o carro dele lá. Gente, a conta já veio e ele houve uma multa na prestação de conta. A multa foi paga. Então, o Tribunal de Contas ele já aprovou porque a multa já foi paga. Se a multa foi paga, vem só para a gente fazer o decreto referendando o ato do Tribunal de Contas.
né? Então foi lido o decreto agora, né, na sessão passada, e a gente precisa agora aprovar esse decreto, referendar o que foi feito pelo Tribunal de Contas. É apenas isso. A justa conduta já foi apontada, né? Então o voto é sim, viu? Fica tranquilo, ele vai conversar com a gente depois. Folha de votação do projeto de decreto legislativo número 01/2006, que dispõe sobre o julgamento das contas da Prefeitura Municipal de Pacaraima, referentes ao exercício de 2012, sobre a responsabilidade do ex-prefeito Altemir da Silva Campos, conforme o parecer prévio número 003/2016, do Tribunal de Contas do Estado de Roraima, TCE Roraima. Aloysio Soares Azevedo, se não abstenção. Sim. Júlio César Carvalho de Oliveira Júnior, se não abstenção. Sim. Leandro Rodrigues Oliveira da Silva, se não abstenção. Sim. Luiz Alvino de Souza Neto, se não abstenção. Sim. Marcelo Benvenido da Fonseca Soares, se não abstenção. Sim. Tertuliano Apaixonado, se não abstenção. Sim. Aprovado o projeto de decreto legislativo, presidente, por unanimidade. Não há orador inscrito, então encerraria a presente sessão. Não havendo mais questões a tratar, encerraria a presente sessão.